Gustavo. Funcionando? Agora voltou. Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham no Centro de Mídias e também nos canais do YouTube, da Secretaria da Educação e também do Centro de Mídias. Prazer estar falando com vocês hoje aqui sobre um tema importante, né, que é o novo ensino médio, sobre os aprofundamentos curriculares. Meu nome é Gustavo Mendonça, eu sou da equipe da Coordenadoria Pedagógica, né, eu cuido do novo ensino médio. Comigo aqui está a Viviane, que ela é coordenadora da Coordenadoria Pedagógica. Vivi. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas que nos assistem também pelo Centro de Mídias e pelo YouTube. Eu sou professora da rede de História e estou como coordenadora da Coordenadoria Pedagógica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais também. Legal. Pessoal, eu estou com o aplicativo do Centro de Mídias aberto aqui no meu celular. Estou vendo aqui todos mandando boa tarde. Mais dúvidas, por favor, vocês mandem aqui também. A gente tem uma hora de live, né? Tem uma apresentação para fazer. Na medida do possível, a gente vai respondendo as suas perguntas. O que não for possível de responder, a gente vai depois mandar alguns documentos também. A própria apresentação vai ser disponibilizada aqui para a diretoria de ensino, né? Que distribuem aí para as escolas. E aí vocês, sempre em contato com eles, podem solicitar esses materiais, tá bom? Eu vou começar apresentando um pouco da estrutura do novo ensino médio para vocês lembrarem, né, um pouquinho desse desenho, como que ele está estruturado. A maioria de vocês já entende esses primeiros slides que eu vou apresentar, mas acho que é importante para contextualizar, tá bom? Passador para mim. Bom, acho que como vocês sabem, a gente está iniciando, né? A gente, na verdade, iniciou no ano passado o novo ensino médio, né, pelos estudantes da primeira série. Desde o ano passado, todo mundo que entra no ensino médio já vai estar dentro desse modelo, né, com os itinerários formativos, com os aprofundamentos curriculares. E em 2022 a gente chega na segunda série, né, que tem um ponto importante de atenção na segunda série, que é justamente o início do aprofundamento curricular, né? Então, dentro dos itinerários formativos, a gente tem lá os componentes do Inova, né? Tem também aqueles componentes da expansão da carga horária e o aprofundamento curricular, que é uma mudança importante aí que a gente tem dentro do currículo e que os estudantes, né, já passaram por todo o processo de escolha e que vão iniciar agora, e vocês, professores, vão também ministrar as aulas aí dos aprofundamentos curriculares a partir do dia 2 de fevereiro. Além disso, tem a expansão da carga horária, né, como eu falei, vocês já conhecem. O foco aqui hoje não é falar da expansão, né, a gente vai falar mais dos aprofundamentos mesmo, e que, como vocês conhecem, os aprofundamentos, cada uma das opções, a gente tem lá 10 opções de aprofundamentos curriculares, né, nas áreas de conhecimento, integrado em 2 áreas, né. Todos eles estão estruturados por unidades curriculares, né, que são uma espécie de módulo, né. Então, cada itinerário tem lá 6 unidades curriculares que têm duração semestral, né. O estudante, né, acho que esse slide que está aparecendo para vocês, ele deixa mais claro isso. O estudante entra agora na segunda série, ele vai fazer uma unidade curricular, né. Então, se eu estou lá no itinerário meu papel no desenvolvimento sustentável, que é o de ciências da natureza com matemática, eu entro, eu faço a unidade curricular 1 desse itinerário, né? E aí no segundo semestre eu vou para a unidade 2 desse itinerário. Se eu estou no de humanas com linguagens, por exemplo, né, eu faço o 1 desse itinerário, né, no primeiro semestre e o 2 no segundo semestre. E aí na terceira série eu vou fazer 2 unidades curriculares por semestre, tá bom? Então, a gente tem, né, dentro do itinerário, o Inova e também o aprofundamento, que é justamente como está, o que está estruturado nesse modelo de unidade curricular, tá bom? E aí, cada uma das unidades curriculares, ela é composta por um conjunto de componentes curriculares, né? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. E aí eu começo a entrar já num detalhe importante, né, que acho que é uma das mensagens principais, né, que a gente queria trazer aqui hoje para vocês,
que é o seguinte, né? Então, aqui eu trago o exemplo da unidade curricular do itinerário, né? De Ciências Humanas com Linguagens, né? A unidade curricular 1 do itinerário chama Tradições e Heranças Culturais, né? E aí a gente tem esses 5 componentes curriculares, cada um com 2 aulas semanais, né? Então, por exemplo, o primeiro da lista ali, que é o Tradições Culturais, tem 2 aulas semanais. Depois a gente tem Práticas Corporais de Lutas, Heranças Culturais, 2 aulas semanais e assim por diante, né? Tem aí 5 componentes curriculares, cada um com 2 aulas semanais. Eu sou aluno que está indo para a segunda série agora em 2022. Eu entro nesse itinerário, eu faço essa unidade curricular ao longo do primeiro semestre. Ou seja, eu vou ter 2 aulas semanais da Lei de Tradições Culturais no primeiro semestre, 2 aulas semanais até junho, né? No segundo semestre, eu continuando no mesmo itinerário de Humanas com Linguagens, eu vou ter esses outros componentes curriculares. Então, eu vou ter aula de cinema, transformação, cultura digital e atividade física, e, né, enfim, vou ter esse conjunto aí desses 5 componentes curriculares no segundo semestre, tá bom? A unidade curricular, ela muda também, né? Então, ela era aqui, Tradições e Heranças Culturais, ela passa a ser a tecnologia nas narrativas das relações sociais, tá? Então, tem essa mudança de um semestre para o outro. Do ponto de vista do professor, também é importante a gente trazer como que funciona a atribuição de aula nessas unidades curriculares, tá? A atribuição, ela vai ser por componente, né? São componentes novos, mas que trabalham conteúdos que vocês já conhecem, né? Então, o professor de Sociologia vai continuar ministrando aula de conteúdos de Sociologia, só que dentro dos componentes das unidades curriculares, né? E isso vale para todos os demais componentes, né, da formação geral. E aí, aqui na estrutura da unidade curricular, a gente sempre vai ter um professor que pode ser atribuído prioritariamente. Então, por exemplo, em Tradições Culturais do professor de arte é prioritariamente atribuído, mas esse componente também pode ser atribuído para o professor de língua portuguesa, de língua inglesa ou de história, né, por exemplo. No segundo semestre, né, isso é a unidade curricular do primeiro semestre. No segundo semestre, as unidades curriculares, os componentes curriculares da unidade curricular 2 também pode ser atribuído para cada um desses professores. Então, ali o primeiro componente da lista, que é o Cinema Transformação, também são 2 aulas semanais, né, sendo prioritariamente atribuído para um professor de arte, mais língua portuguesa, língua inglesa ou história, né, professores habilitados ou qualificados nesses componentes também podem ser atribuídos, tá bom? E aí, o que é muito importante aqui? Eu trouxe um exemplo de uma unidade curricular do primeiro semestre e uma do segundo semestre, do mesmo itinerário formativo, né? E aí, o que é importante? Né? Eu estou fazendo um recorte específico de um componente curricular aqui, de cada unidade. Então, na unidade 1 tem as Tradições Culturais e na unidade 2 tem Cinema e Transformação. Esses 2 componentes têm 2 aulas e vocês vão notar que a habilitação prioritária ela vai ser sempre a mesma, né? Sempre vai ter um componente no primeiro semestre e no segundo que o professor pode ser atribuído, né? O que isso significa? Nesse caso aqui, o professor de arte, por exemplo, que é a habilitação prioritária, se ele tem interesse em pegar as aulas no aprofundamento curricular, né? Nesse aprofundamento curricular em específico, ele tem que manifestar interesse nas aulas, tanto de Tradições Culturais como de Cinema Transformação, né? Por quê? Porque ele vai ter as 2 aulas no primeiro semestre, né? Aí vai acabar a unidade 1, ele vai para o segundo semestre e vai continuar tendo as mesmas 2 aulas, tá? Então, é muito importante isso, todo o detalhe. Eu estou trazendo aqui um componente específico, né? Cada itinerário tem o seu conjunto de componentes. É importante você, conhecendo os itinerários que a sua escola tem, entrar na matriz, né, entender como que está estruturada a matriz de cada itinerário, para ver qual componente que espelha aí a quantidade de aulas para cada professor do primeiro para o segundo semestre, tá bom? E isso vale também para os componentes na habilitação qualificação alternativa. Então, por exemplo, um professor de língua portuguesa, de língua inglesa ou de história, tendo interesse em ministrar as aulas desse itinerário formativo e pegar esses componentes curriculares, também, preferencialmente, deve manifestar interesse tanto no primeiro como no segundo semestre nesse componente. Então, eu sou professor de História,
e eu quero pegar a aula, né? A Vivi aqui, por exemplo, é professora de História, ela poderia pegar a aula nesse componente curricular e ela deveria manifestar tanto na unidade curricular 1 como na unidade curricular 2 desse aprofundamento. Tá? Acho que ela tem uma pergunta. Pois é, tem uma pergunta aqui que apareceu, se o componente não é o mesmo na segunda unidade curricular. Isso é um bom ponto. Não é o mesmo, né? Sempre vai mudar. A unidade curricular ela muda do primeiro para o segundo semestre. Né? Sendo uma nova unidade curricular, são outros componentes que vão ser ministrados no segundo semestre. Então, nunca é o mesmo componente, mas é sempre o mesmo professor que pode pegar tanto no primeiro como no segundo semestre, né, Vivi? É legal falar um pouquinho sobre a unidade curricular, ela ser um todo, né, em si mesmo, inclusive para as transferências. Sim. Né? Desculpa, você quer explicar mais sobre isso? Pode. Eu estou vendo outras perguntas aqui. Qual a diferença entre o itinerário formativo e a expansão? Exato. Dentro do itinerário formativo, a gente tem o aprofundamento, né? A gente tem a expansão e a gente tem o Inova. Quando quando o Gustavo apresentou, acho que pode voltar aqui, por favor, o slide. Isso. Quando o Gustavo está falando da unidade curricular, né, do componente em si e da habilitação prioritária, a gente está falando da parte do aprofundamento curricular. Acho que seria legal voltar o slide primeiro. Nesse slide, por exemplo, a gente consegue observar que uma parte do itinerário formativo é o aprofundamento. É dessa parte em específico que a gente está falando da unidade curricular e depois dos componentes. Legal. Eu estou vendo um monte de gente pedindo para eu falar mais devagar, eu vou falar mais devagar aqui, prometo, tá? E aí, depois a Cecília vai entrar aqui, ela vai falar um pouquinho do cronograma de atribuição, tá, gente? Então, amanhã recomeça a manifestação de interesse, então é importante vocês ficarem até o fim, né? A gente tem uma horinha só de apresentação, mas ela vai explicar um pouquinho desse cronograma, tá bom? Pode voltar lá nos slides, eu vou passar um pouquinho. Então, como eu falei, acho que só para retomar esse ponto, né? O professor, ele sempre vai ter, como habilitação prioritária ou alternativa, ele vai poder pegar as aulas das unidades curriculares, tanto do primeiro como do segundo semestre. Esse é um ponto importante, por quê? Porque aí você garante a sua aula ao longo do ano inteiro, e é isso, né, a unidade curricular, apesar de ser semestral, né, a atribuição dela é anual, para você já começar o ano, você tendo a visão do ano inteiro de atribuição, e que o primeiro semestre e o segundo, né, você tem a mesma quantidade de aulas nos 2 semestres, tá bom? Bom, vamos lá. Então, qual que é a ordem de prioridade, tá bom, para ser atribuído? Ali vocês viram que tem um componente, né, que é um componente prioritário e um componente alternativo, né, um conjunto de componentes alternativos. Sempre o professor que tem licenciatura no componente prioritário, ele é o primeiro que vai poder pegar essas aulas, tá? O segundo é um que tem licenciatura nos componentes que estão lá na coluna dos alternativos, né? Então, sempre, no caso que eu mostrei agora há pouco, primeiro arte, né, professor licenciado em arte, o segundo, professor licenciado em língua portuguesa, língua inglesa ou história. O terceiro é o professor com uma qualificação, né, então um curso lá de 160 horas, no componente prioritário, né, nesse caso que a gente mostrou agora, é a arte. Né, então, quem é qualificado em arte pode pegar essa aula. E, por último, quem é qualificado nos componentes alternativos, tá bom? Bom, eu vou falar agora um pouquinho de outro ponto bem importante, né, e aí eu já vou passar para a Vivi falar um pouquinho dos materiais, né, que o secretário, inclusive, lançou ontem aqui, num evento com a equipe curricular da secretaria. Mas eu vou falar do ATPI, que é algo super importante. Eu vi que alguém comentou aqui sobre isso. Tá? Pode botar no slide, por favor? O ATPI
ele é um tempo que todos os professores que tiverem aulas atribuídas nas unidades curriculares, eles têm direito a ter esse tempo por semana. Então, o professor que tem atribuição em 2 ou 3 aulas semanais nas unidades curriculares tem direito a 1 ATPI, né? 4 ou 5 aulas atribuídas em unidade curricular são 2 ATPIs, 6 ou mais aulas atribuídas em unidades curriculares, 3 ATPIs. O ATPI é um tempo que o professor vai ter livre, né, porque ele tem que cumprir na escola, mas é livre para se dedicar exatamente ao planejamento das aulas dos itinerários. Então, se você pegou lá 2 componentes curriculares nos itinerários formativos na sua escola, você vai ter lá 4 ou 5 aulas, mais ou menos, né, de unidade curricular. Você vai ter 2 tempos na semana dedicados, né, dentro da sua carga horária, dedicados para o planejamento das aulas dos itinerários, então, para estudar os materiais que foram lançados, que a Vivi vai explicar, para fazer os cursos da EFAP, que a gente já lançou, né, que já estão disponíveis no site da EFAP, para estudar outros materiais também que a sua escola disponibilizar, né, e que a gente vai mandar para vocês também, tá bom? Então, esse tempo é super importante. E aí, pode voltar lá no slide, né? O ATPI, junto com o material, com as formações, eles vão ser fundamentais nesse processo, tá bom? Para vocês se prepararem. É isso, vou passar para a Vivi falar um pouquinho dos mapas agora. Boa tarde, pessoal. Acho que pode vir para mim a câmera. Boa tarde, eu estou vendo que tem várias dúvidas aqui. Primeiro, acho que é importante esclarecer, né, Gustavo, que essa não é a primeira live, tá? Então, ao longo do ano de 2021, fizemos várias lives sobre a estrutura do novo ensino médio e, especificamente, sobre a atribuição, também é uma continuidade, porque a atribuição não está fechada, então, sempre que tem dúvidas, nós voltamos com lives para esclarecer, tá? Outro ponto também da fala que ficou, que questionaram é se as unidades curriculares elas vão mudar no decorrer dos anos letivos. Não, a matriz curricular ela foi publicada, depois eu vou falar um pouquinho sobre o site, e vocês vão poder ter acesso a essa matriz e conhecer os componentes, tá bom? Então, dessa parte em específico, né, da carga horária, a gente tem toda a carga horária do novo ensino médio. A primeira série foi formação geral básica. A segunda série, além da formação geral básica, a gente tem o itinerário formativo e dentro do itinerário formativo nós temos os aprofundamentos curriculares. Para este momento da carga horária, né, do aprofundamento curricular, e para quem perguntou também que horário que vai ser dado, aprofundamento curricular, tem várias perguntas no chat a esse respeito, isso é uma organização da escola, tá, gente? Então, tem algumas questões que vale também vocês perguntarem para o diretor da sua escola como que vai ser encaixado, enfim, como que vai ser organizado, tá bom? Mas, especificamente do aprofundamento, eu vou apresentar para vocês aquilo que ontem também a gente falou, né, Gustavo, com o lançamento dos mapas, tá? O Estado de São Paulo, por favor, podem colocar. O Estado de São Paulo inovou trazendo esse material, que é único realmente no Brasil. Nós fizemos, pode voltar rapidinho só para eu mostrar. Nós fizemos com a nossa equipe curricular e parceria, inclusive, da própria rede, com escuta, com grupos focais, um material para o professor que atendesse às necessidades desse aporte para o aprofundamento curricular. Então, vocês vão receber. Gustavo foi lá, pegou um dos componentes dessa primeira unidade curricular do itinerário formativo Ciências Humanas Sociais Aplicadas, Arte e Matemática. Quem divide multiplica. Ele vai receber o mapa. Dentro deste material, vocês vão encontrar o aporte para desenvolver as habilidades e competências previstas desde o currículo que já está homologado. Tá? Então, pode voltar lá na apresentação. Então, o material que todos os professores vão receber é o que a gente chama de mapa, que é o material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento.
E ele está estruturado de uma forma que fica muito claro para o professor qual é o processo de desenvolvimento de cada componente. Nós estamos chamando de componentes curriculares. Na formação geral básica, está muito claro o que é o componente. A gente tem história, geografia, sociologia, matemática, enfim, etc. No aprofundamento, o agrupamento das habilidades foi traduzido em novos nomes, né, de acordo com o referencial dessas habilidades. Então, por exemplo, nessa unidade curricular, que é a primeira, então, se a gente tem 6 unidades curriculares ao longo do itinerário formativo do estudante, segunda série e terceira série, esse é o primeiro volume. Nessa unidade curricular, deste itinerário formativo, nós temos 5 componentes curriculares, tá? Então, o primeiro componente curricular, ao invés de eu chamar, por exemplo, de matemática, como seria a formação geral básica, né, matemática e sociologia, eu vou chamar de população em índice, tá? O segundo componente, reflexões sobre o poder do contrato social às redes. Terceiro, demografia, investigação das populações humanas. Da mesma forma que o Gustavo apresentou da primeira parte. O que é interessante do material? Como ele foi feito por professores aqui que trabalham conosco, assim como eu sou professora, a nossa equipe curricular também é composta por professores da rede estadual, inclusive, do Estado de São Paulo. Nós fizemos esse material pensando muito no nosso trabalho em sala de aula, o que facilitaria para o professor e o que seria, para o estudante, muito mais interessante, né? O que fizesse parte do contexto dele. Então, do ponto de vista mesmo do material, o que a gente tem? Todos os mapas apresentam logo no começo. Esse quadro integrador, que a gente chamou de quadro integrador. Então, cada uma das colunas é um componente. Cada linha, uma atividade, tá? De modo que o professor, logo que recebe o material, ele consegue ter o panorama geral do que se espera ser desenvolvido nesta unidade curricular. E eu consigo, inclusive, entender, se eu pegar 2 componentes, eu consigo entender, inclusive, como eles se relacionam. E se eu pegar apenas um componente, eu tenho subsídios para conversar com o meu colega e desenvolver um trabalho conjunto, tá? Porque eu vou saber que na atividade 1, ele está tratando um tema que se aproxima do tema que eu também estou trabalhando. Pode voltar para o slide. Posso aproveitar e só responder uma pergunta? O pessoal está perguntando de PEI. Então, pessoal, eu vou falar sobre 2 coisas sobre o PEI. O material, o mapa, ele também vale para PEI, né? Então, assim como as turmas do noturno também tem os mesmos aprofundamentos. O que não vale para PEI é o ATPI, tá? O ATPI é só para as escolas de tempo parcial, tá? A PEI não tem ATPI, tá bom? Isso, o aprofundamento, gente, faz parte do novo ensino médio. Então, escola regular, escola PEI, tem um aprofundamento. E se tem um aprofundamento, tem um mapa, tá? Então, voltando lá para o slide. Então, a unidade curricular do mapa, eu tenho aquele quadro integrador. Aí eu vou ter o componente curricular, a atividade, as aulas, né? Cada uma das aulas, dentro das atividades. E eu já tenho uma sugestão, então, portanto, de quantas aulas eu consigo desenvolver essa atividade. Claro, gente, é uma sugestão, né? Cada sala de aula, vocês sabem que é uma realidade, é um contexto, mas a gente já faz a sugestão justamente para que no plano de aula tenha o professor tenha essa dimensão. Aqui é um pouquinho do panorama geral, por exemplo, deste mapa, né, que é o meu papel no desenvolvimento sustentável, que é do aprofundamento de ciências da natureza e matemática, e aí no quadro integrador eu tenho os 4 componentes. Mais uma vez, dentro
vocês vão ter acesso a elementos que estão presentes na matriz curricular. Então, por exemplo, eu sei que dentro da unidade curricular 1, água e energia, eu tenho componentes zoonoses tropicais. E que a habilitação prioritária do professor é biologia. Lembrando aquele início da apresentação do Gustavo, tá? Volta lá para o slide, por favor. Importante reforçar, gente, que assim, embora o nome do componente seja diferente, né, zoonoses tropicais, ao invés de biologia, é um elemento que faz parte da formação do professor de biologia. Então, não é uma coisa que o professor não tenha segurança de ministrar, ok? Bom, dentro do mapa, o componente ele possui 4 atividades, tá? Cada uma das atividades ela tem um movimento que vai da introdução, passa pelo desenvolvimento e sistematização dos conhecimentos. Todas as atividades, de todos os componentes, de todos os mapas, funcionam dessa forma. As atividades passam pela introdução com o estudante, desenvolvimento das habilidades e depois a sistematização. Nesse componente em específico, o que a gente espera, né? O estudante poderá passar, realizar investigações científicas, levantar dados, sistematizar e organizar sínteses, desenvolver a escrita científica e criar soluções, problemas reais, tá? Do cotidiano. Por que é importante isso? De um modo geral, pode voltar aqui para mim. Essa foi uma preocupação que a gente teve, tá? Novamente, isso não é uma inovação do nada, que surgiu do nada. A gente vem trabalhando no desenvolvimento da matriz que gerou esses materiais, né, e essa estrutura do aprofundamento há bastante tempo, né? E não estamos sozinhos neste movimento de trazer o estudante na centralidade, né, das nossas intenções pedagógicas. Isso é um movimento mundial. Então, a gente vem fazendo isso ao longo do tempo e chegamos nesse caminho de que, primeiro, a gente traz, como também já era trabalhado nas sequências didáticas, né? Primeiro, a gente faz um diagnóstico, a gente introduz o tema, né, para o estudante, contextualiza e sempre, no final de cada componente, a gente espera um produto relacionado à realidade desse estudante, tá? Volta lá para o slide. Aqui, por exemplo, a última atividade do componente propõe aos estudantes o fechamento dos conhecimentos trabalhados. Então, a apresentação final do material e do comunicativo, tá? Divulgação para a comunidade, a partir da identificação do melhor meio pelo público-alvo. E análise do diário de bordo para a autoavaliação do desempenho pessoal do percurso do componente. Então, o estudante, depois que ele passou por tudo isso, ele precisa apresentar um material final, né, que vai ter que ser divulgado para a comunidade. Então, ele não só aprende as habilidades, mas ele também tem que passar todo esse aprendizado adiante. E isso a gente sabe que, além de trabalhar com as habilidades cognitivas, desenvolve socioemocional. Aqui tem outros exemplos, mas eu acho que pelo... Pode ir? No exemplo do mapa, por exemplo, cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, a gente tem os componentes de tradições culturais, práticas corporais de lutas, heranças culturais, ressignificando a formação do povo brasileiro, diálogos com a literatura, cultura em contexto, e a cultura e seus sentidos. Novamente, a gente pega aqui o recorte das tradições culturais, e aí tem um ponto bem interessante, tá? Porque a habilitação prioritária do professor, ela pode ser arte, pode ser língua portuguesa, língua inglesa ou história. Por que isso, gente? Porque a partir da formação do professor,
esse mesmo componente vai ter uma abordagem diferente, mas não significa que ele precisa estudar uma coisa que ele nunca viu na formação dele. O professor de arte vai trabalhar com a temática puxando mais para as manifestações culturais e artísticas. O professor de história pode trazer mais a perspectiva histórica. Então, a gente queria confortar vocês que assim, não é uma coisa surreal, tá bom? Ela faz parte daquilo que a gente tem, mas que está mais contextualizado, se integra melhor entre os componentes e entre as áreas de conhecimento e favorece o estudante a ter, a ter essa proximidade com os conceitos a partir do seu contexto, da sua realidade do mundo contemporâneo. Tá? De novo, 5 atividades, divididas em introdução, desenvolvimento, sistematização, todas elas passam por esse percurso. E nesse componente em específico, a gente espera que o estudante possa aplicar as suas ideias na comunidade, relacionando o aprendido com o cotidiano. Você tem uma pergunta, Gustavo? Não? Aqui, pessoal, é onde é a nossa comunicação. Então, o novo ensino médio ainda precisa muito, né? A gente precisa ter esse contato, precisa olhar os documentos de orientadores para a gente se sentir cada vez mais à vontade. Mas todos esses documentos, a nossa formação, o percurso formativo que a EFAP lançou, tudo isso vocês encontram no site do novo ensino médio. Então, é muito importante que todo mundo acesse esse site, tá bom? Inclusive, as perguntas estavam sendo onde encontra o material. Eu acho que não subiu ainda no site, porque a gente, como lançou ontem, ainda tem um tempo que precisa para subir no site, mas, e aí está aparecendo para vocês aí, né, novo ensino médio, .educacam.sp.gov.br, mas, ao final da apresentação, eu coloco aqui no chat, tá? E depois a gente trava o chat, o link dos mapas, tá? Os que já estão disponíveis, e alguém já colocou aqui, obrigado, Nádia, você colocou aqui o site do novo ensino médio, tá bom? Mas eu vou colocar o link também, porque como não está disponível ainda no site, assim que acabar a live eu coloco aqui para vocês acessarem, já ainda hoje, tá bom? Acho que é isso. Tem várias outras perguntas aqui, mas eu queria passar uma parte bem importante da apresentação, que é sobre atribuição também, tá bom? A gente começamos aqui com uma parte mais pedagógica da conversa, e agora eu queria passar para a Cecília, que é a coordenadora do CGRH, ela vai falar um pouquinho do processo de atribuição. Cecília. Obrigada, Gustavo. Boa tarde, pessoal. A gente está acompanhando no Centro de Mídias e no YouTube, e a gente está vendo os comentários dos dois. É isso, né? Legal. Então, primeiro, para aqueles que não conhecem esse espaço, bem-vindos. Esse é um dos nossos estúdios aqui no Centro de Mídias, eu acho que é o mais bonito. A gente faz muito essas interações exatamente para passar as informações mais rapidamente para vocês. Então, o pessoal que está acompanhando no YouTube, que ainda não é da nossa rede, obrigada por estarem aqui. E o pessoal que é da nossa rede, todas essas informações que a gente está falando para vocês agora, a gente falou mais cedo para o trio gestor, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, as diretorias e as escolas também estão informadas. Alguém falou que o Gustavo estava falando muito rápido. Eu falo muito mais rápido que o Gustavo. Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês pedem socorro. E eu falo para o pessoal... Aliás, o pessoal me avisa e eu reduzo aqui a velocidade. Antes de começar com os slides, eu queria falar sobre os próximos dias que a gente tem até o dia 26 de janeiro, que é quando começa o nosso planejamento. A gente tem a segunda etapa da atribuição de aulas e classes de 2022. É um processo anual que acontece sempre antes do ano letivo. Já teve a etapa 1 e agora vai ter a etapa 2. Aqueles que ainda têm carga horária para pegar, fiquem super à vontade para participar desse processo. A gente está falando aqui especificamente dos itinerários formativos, mas a etapa 2 da atribuição é para todas as aulas, então aulas do ensino fundamental, tanto os anos iniciais quanto os anos finais, as demais aulas do ensino médio, a gente também tem a atribuição de projetos, então é para tudo, tá? A gente está focando aqui nos itinerários, porque é uma coisa nova, porque a gente tem agora esse material de apoio para vocês,
além do tempo pedagógico adicional, que é o ATPI, que é uma sigla, assim como muitas outras. Então, eu vou focar especificamente nessa ATPI, que o Gustavo já falou, e eu vou falar mais um pouquinho para vocês também. Além do link que o Gustavo vai mandar no chat, uma coisa que a gente vai fazer é também disponibilizar o manual da manifestação de interesse que acontece pela Secretaria Escolar Digital, que é a SED, que eu vou falar muito essa sigla também. A SED é onde a gente usa tudo, basicamente, da Secretaria, que é online, lá está quase tudo na SED. E quem não é da nossa rede ainda recebeu o manual no e-mail lá em dezembro. Eu vou ver se a gente consegue mandar de novo. Então, vocês já têm acesso a esse manual, tá bom? Pessoal que já é da nossa rede, vocês conhecem a SED, vocês já devem ter participado do primeiro processo, mas, de todo modo, a gente vai deixar à disposição para todo mundo ter bem fácil. Um tema bastante importante que eu queria trazer aqui para vocês é porque a gente teve uma mudança nas datas da atribuição. Tá? Tem alguns motivos pelos quais a gente fez essa mudança no cronograma, mas eu quero trazer para vocês conhecerem principalmente as datas que são mais importantes para vocês. Então, aqui nesse cronograma, a gente tem uma etapa que não tem nada a ver com vocês, que é na primeira linha, que é o ajuste de associação, então ignorem. A gente tem, na segunda linha, a conferência de saldo, que também é só das unidades escolares. E aí a gente tem, na terceira linha, começando às 8 da manhã de amanhã, a manifestação de interesse dos docentes na sede. Essa etapa que começa amanhã cedo e vai até terça-feira ao meio-dia, então de sábado até terça ao meio-dia, é a etapa que vocês podem manifestar o interesse nas aulas que ainda estão à disposição para serem atribuídas. Tá? A gente sabe que tem, a maioria, né, todos os nossos docentes estão em férias, então é por isso que terça-feira estará disponível. Quem não quiser fazer no final de semana, quem não quiser fazer nas férias, não tem problema nenhum, vai estar lá disponível na terça-feira para vocês fazerem quando voltarem das férias. Em seguida, já na terça, a gente tem a atribuição de aulas no nível de escolas, que vai ser terça e quarta, então dia 18 e 19, as escolas, os diretores, os GOIs, os vice-diretores vão estar focados nesse momento da atribuição a nível de unidade escolar, que vai ser feita com base naquilo que foi manifestado interesse. Por que, junto com a atribuição, a gente trouxe as primeiras duas falas do Gustavo e da Viviane? Você vai ser atribuído aquilo que você manifestar interesse, principalmente quem não é da nossa rede. Pessoal, alô, YouTube. Você que não é da nossa rede ainda, a escola não consegue falar, você, professora Cecília, que ainda não é da rede, vai dar essa aula se a professora Cecília não manifestar interesse nessa aula. Então, a manifestação de interesse é uma oportunidade para vocês sinalizarem a maior quantidade possível de aulas que vocês querem fazer parte, que vocês topariam dar aula. Não seja muito restritivo na sua manifestação, porque se não tiver manifestação, a escola não vai conseguir fazer. Então, a gente teve algumas pessoas lá na etapa 1 que manifestaram interesse, mas todo mundo manifestou nas mesmas aulas. E aí as aulas acabaram e as pessoas poderiam ter manifestado em outras e não manifestaram, então ficaram para a etapa 2. Tá? Isso vale para quem é da nossa rede também, gente. Escolas diferentes, a nível de diretoria, né? Manifestem bastante interesse para a gente conseguir fazer tudo automático agora, automático eu quero dizer online, né? Já na atribuição inicial e ter pouquinhas aulas para atribuição durante o ano. Bom, então a etapa de manifestação de interesse é super importante. A nível de escola, ela acontece agora, do sábado até o meio-dia da terça-feira. Quem pode manifestar interesse nessa etapa? Então, por exemplo, quem tem um diploma de bacharel, isso foi perguntado na live da manhã, essas pessoas não participaram da etapa 1, que aconteceu lá em dezembro. Elas vão poder participar agora da etapa 2. É a etapa que a gente chama para os qualificados. Então, as pessoas têm a sua habilitação e a sua qualificação. Quem ainda não terminou, em geral, tá, gente? Aqui eu estou simplificando. Mas quem ainda não terminou o ensino superior, por exemplo, está inscrito no Banco de Talentos, está no 4º ano, mas ainda não concluiu, geralmente entra como qualificado. Tá? Então, essa é uma oportunidade para você fazer parte da nossa rede. Depois, a gente tem, voltando no nosso cronograma, eu vou pular a linha que fala de conferência de saldo, porque isso é interno das unidades escolares. A gente tem, novamente, uma manifestação de interesse. Essa manifestação de interesse é a nível de diretoria. Então, são as nossas regionais de ensino. Você vai manifestar agora em mais escolas, porque é a nível regional. Tá bom? Também é feita pela sede, é o mesmo exato procedimento que vocês vão fazer na escola, vocês vão fazer na diretoria de ensino. Vai ser no dia 20,
que eu não sei que dia da semana que é, acho que é quarta-feira, ou não, quinta-feira. Quinta-feira, dia 20, das 10 da manhã até a meia-noite. Também é tudo online, também é bem simples, tá? E aí, as diretorias de ensino começam a atribuição a nível regional na sexta e acabam na terça-feira. A gente também tem a atribuição de projetos da pasta que acontece na terça-feira, tá? Então, antes estava previsto para acontecer no dia 27, vai acontecer no dia 25. É um cronograma que é bastante fundamental para as escolas e diretorias de ensino. Para vocês, as etapas que eu quero deixar bastante em destaque são as etapas de manifestação de interesse. A nível de escola, eu sei que eu já falei, mas eu vou repetir só mais uma vez. Das 8 da manhã de amanhã, sábado, dia 15, até o meio-dia da terça, dia 18, e também no dia 20, quinta-feira, das 10 da manhã até a meia-noite. Tá? Manifestem o máximo de aulas que tiver à disposição. É a oportunidade que vocês têm de já começar o ano letivo da rede estadual com aulas atribuídas. Bom, a manifestação de interesse, eu vou passar em mais detalhes aqui para vocês, mas lembrando que esse é um material que vocês já têm acesso e a gente vai disponibilizar novamente. A manifestação é feita na sede. Para os candidatos do Banco de Talentos, vocês receberam um manual para como acessar a sede pela primeira vez. Quem já é nossa rede já conhece muito bem como acessar a sede. Existe um menuzinho que fica no canto esquerdo da tela, e lá tem vários submenus, digamos assim. Vocês vão entrar no Atribuição Inicial e vai ter a opção Manifestação de Interesse 2022. Essa que está marcada em laranja. É aí que vocês clicam para poder manifestar interesse e participar do processo de atribuição inicial. Aqui, nessa tela, e aí eu sei, gente, que está pequenininho, tá? Por isso que eu fico reforçando que vocês vão ter esse material. Foquem no texto, porque depois vocês conseguem ver com calma o que está nas imagens. A primeira coisa que aparece é as informações dos docentes. Aquele que é da nossa rede vai aparecer, se ele tem mais de um vínculo, as opções de vínculo, ele seleciona a opção do vínculo que ele quer manifestar interesse. É bem importante que quem tem mais de um vínculo manifeste nos dois vínculos, tá? Então, você seleciona o vínculo que você quer manifestar interesse e a gente vai para a próxima etapa. Essa etapa é um questionário bem importante que aparece antes de começar, porque aqui traz algumas condições para participar do processo de atribuição inicial de aulas, tá? Isso está na nossa resolução, que para quem não é da nossa rede é uma forma de normatizar os processos da secretaria, e também nas nossas portarias, que são detalhamentos da resolução de forma simplificada. Quando você dá o aceite, você fica ciente dessas condições que estão descritas na nossa legislação. Aqui, é uma novidade, a gente vai incluir nessa tela a opção de aceitar ou não o ATPI. Lembrando, vou fazer uma retomada aqui, que não está no slide. O que é o ATPI? O ATPI é um tempo de planejamento pedagógico individual, que é extra esse ano, para os professores que irão pegar unidades curriculares, né, do itinerário formativo. Por quê? O itinerário formativo é uma coisa nova, é uma novidade, tanto para os nossos alunos quanto para os nossos professores. E aí, como o Gustavo já trouxe lá no início, quando ele apresentou o que é o itinerário formativo e as unidades curriculares, a ideia do aprofundamento curricular, a gente lembra que o itinerário formativo ele é para qualquer professor. Todo professor, dentro da sua área de conhecimento, pode pegar aulas do itinerário formativo. E ainda que o professor ele olhe lá, e aí, gente, quem não é da nossa rede, e mesmo quem é da nossa rede, as unidades curriculares elas têm nomes muito diferentes. Tá? Então, você vai ver lá, vai aparecer... Alguém sopra aí um nome de uma unidade curricular. Unidade. Tan, tan, tan. Tá na mídia, tá no mundo. Tá na mídia, tá no mundo. De qual área? Linguagens. Linguagens. Então, eu sou uma professora de português, tá? Eu fiz letras. Eu sou uma professora de português faz 20 anos. Eu vou manifestar interesse e aparece um negócio escrito tá na mídia, tá no mundo. O que é isso? É a unidade curricular. Para vocês, a gente sabe a informação da sua formação. Então, eu sei que a professora Cecília de pode dar aula de português, que o Gustavo é um professor de sociologia, que a Vivi é uma professora de matemática. Não é, né, Vivi? História. A gente sabe isso. Então, quando a pessoa entra na sede, a gente já tem essa informação. Então, se você é uma professora de física,
a não ser que você tenha uma formação complementar, não vai aparecer tá na mídia, tá no mundo, correto? Correto, acho que sim. Vai aparecer só daqueles que podem pegar. Então, não se assuste se aparecer o nome de uma disciplina, digamos assim, né, de um componente, que é a unidade curricular, que você não conhece, porque a gente já está levando em consideração a sua formação, tá? Gente, é uma super oportunidade. E aí, o que eu acho mais legal é que esses nomes hoje são diferentes para a gente, mas é muito importante que os alunos enxerguem que, puxa, eles participaram de um processo de escolha, eles fizeram essa escolha, são nomes diferentes. Parece um pouco a universidade, né, que tem eletivas e nomes assim grandes das disciplinas. Então, é muito legal. Mas é uma aula que é do itinerário de linguagens. É uma aula que uma professora de português vai conseguir dar. E aí ela vai aprofundar naquela disciplina, né, naquela componente, que ela é especialista. De fato, ela é uma professora de português, ela foi formada em letras. Ela vai se aprofundar naquela área de conhecimento que é mais própria dela. E não tem problema nenhum, tá? Então, é uma oportunidade. Por que eu me alonguei falando disso? Ainda que seja uma oportunidade super legal, é uma novidade. E por ser uma novidade, a gente sabe que tem desafios novos em relação a isso. Por isso, o tempo adicional que o Gustavo explicou um pouquinho para vocês. O tempo, esse ATPI, ele é proporcional à quantidade de itinerários que o professor pegar. Porque é claro que quem pega mais vai precisar de mais tempo de planejamento. Só que, por uma questão de organização, às vezes as turmas que o professor já está acostumado a pegar, não é interessante para o professor esse tempo. Ele fala, puxa, eu já tenho os meus outros tempos de planejamento, eu não necessariamente me interesso por isso, ou eu já tinha me organizado mais ou menos para pegar uma quantidade de aulas, eu prefiro ficar com aquela minha organização do que pegar os tempos de ATPI. O ATPI é super importante. A gente tem esses materiais lindos, a gente tem essa oportunidade super valiosa, que é o tempo de planejamento individual para o professor se estruturará como ele melhor acha que deve para fazer o seu planejamento para o itinerário formativo. Então, ele pode optar que sim e ele pode optar que não. Tá bom? Hoje de manhã até estava vendo a live e nossos participantes falaram aqui, incentivaram a pegar o ATPI. Eu acho também que é uma oportunidade super valiosa. Mas, enfim, tem essa opção, tá? Uma pergunta que apareceu hoje de manhã. Como eu vou receber por esse tempo de planejamento individual extra? Na nossa rede, e aí, pessoal que é da rede, vocês fiquem aqui comigo, eu já falo mais um pouquinho com vocês, tá? Mas vocês têm uma jornada, então vocês obrigatoriamente têm um tempo que vocês ficam na nossa rede de novo. Estou falando de modo simplificado, só porque a gente tem gente acompanhando que é de fora da rede. Quem não é da rede não tem essa jornada. O que é a jornada? Então, por exemplo, 40 horas de jornada, eu vou ter o meu tempo de planejamento coletivo, vou ter o meu tempo de planejamento livre e vou ter minhas aulas. Se eu tenho uma jornada de 40 horas, eu tenho que ter 32 aulas. Tá? Então, sempre tem uma correspondência da jornada com a quantidade de aulas. A gente está dando essa oportunidade que o tempo extra de planejamento também signifique menos tempo em sala de aula. Então, um professor que tem uma jornada de 40 horas e pegar, por exemplo, 4 aulas das unidades curriculares, ele tem 2 tempos de ATPI. Isso significa que, em vez de 32 aulas, ele vai pegar 30 aulas com alunos e vai ter esses 2 tempos extras de planejamento. Isso vai automático pelo planejamento, para o pagamento. É como se o professor estivesse dando 32 aulas iguais, porque esse tempo de planejamento é um tempo de trabalho, né? O ATPI é um tempo de trabalho, então ele vai receber por esse tempo de trabalho. Quem não tem uma jornada, né? Então, os professores, eles vão receber, por exemplo, eu sou uma professora que vou entrar pelo banco de talentos, nova na rede, eu vou ter no meu contrato, muito provavelmente, pelo menos de 19 aulas. Mas digamos que eu tenha 24 aulas. Dessas 24 aulas, 6 aulas são de itinerários formativos. Então, eu vou ter 18 aulas de outros componentes da formação geral básica ou da expansão, 6 aulas de unidades curriculares. Por essas 6 aulas, pela regra do ATPI, eu vou ter direito a 3 tempos de planejamento extra, que é o ATPI. Então, eu vou receber como se eu estivesse dando 29 aulas. As 26 aulas, mais 3 tempos de ATPI. Tá bom? Então, essa é a regra para quem não tem jornada, que eu não tinha falado hoje de manhã, mas que é importante para quem não é da nossa rede. Tá? Aqui, acho que só trazer uma ideia, de novo, eu falei um pouquinho da manifestação de interesse, outras coisas que podem aparecer para vocês que vocês talvez não reconheçam de cara. As disciplinas do Inova Educação, que a gente tem eletiva, projeto de vida e tecnologia,
e também as eletivas, as componentes da expansão. A expansão, eu gosto de separar do itinerário formativo. O que é a expansão? Ela é a expansão da carga horária, como já diz o nome. Ela em si não é nada a não ser de mais tempo de aula. É isso que ela quer dizer. No diurno, nas turmas de manhã e de tarde, tem componentes diferentes. Então, a gente tem orientação de estudos, e o que mais? Eletivas e educação física. Então, na expansão da carga horária no diurno, eu tenho orientação de estudos, educação física e eletivas. Tá? À noite, a expansão da carga horária tem aulas dos itinerários formativos. Então, eu tenho aulas que vão ser no turno normal, no tempo normal de um turno à noite, e aulas que vão estar em outro momento. Mas são as mesmas aulas do itinerário formativo. Tá? Então, sempre que a gente falar expansão, pensem nas componentes. Tá? Se é de manhã, eu posso pegar orientação de estudos, eletivas ou educação física, se eu for professora de educação física. E à noite significa que nas aulas do itinerário formativo, eu vou ter um momento fora do turno, ou então, na primeira série do ensino médio, alguma componente da formação geral básica, como matemática, que vai também ter uma aula fora do turno. Tá bom? Então, é isso. Itinerário é uma coisa, a expansão é só a nossa expansão. Você quer falar? Não, o pessoal está perguntando como é que vai ser a remuneração do ATPI. Tá, eu vou retomar essa parte. O ATPI, gente, ele vai ser pago como se ele fosse uma aula. Tá? Se você é um professor que tem jornada, você vai ter menos aulas com alunos e tempo, a diferença entre as suas aulas com os alunos e a sua jornada, como se fosse aulas. Então, eu vou usar de novo a ideia, o exemplo do professor de 40 horas. Sou uma professora de 40 horas, o que diz a legislação é que eu tenho que ter 32 aulas com educandos, tá? Horários de aulas com educandos. Então, 32 aulas de 45 minutos com alunos. O que diz a regra da TPI? Eu sou uma professora de 40 horas, eu posso pegar até 32 aulas. Entretanto, se eu peguei 4 aulas de itinerários formativos, eu tenho direito até 2 tempos de ATPI. Tá? Então, vamos lembrar, se eu sou 40 horas, eu tenho que ter 32 aulas, mas eu faço jus a 2 aulas de ATPI. Então, em vez de ter que ter 32 aulas com educando, eu vou ter 30. Esses 2 horários de ATPI vão ser pagos como se fossem 2 aulas. Então, o sistema de pagamento vai ler. A professora Cecília tem 30 aulas, dessas 30 aulas, 4 são itinerários formativos, então ela vai ter 2 aulas de ATPI, 32 aulas, pago 32 aulas. Isso para quem tem jornada. Para quem não tem jornada, vai pegar uma quantidade de aulas e vai receber o extra, digamos assim, de ATPI. Ou seja, vou usar o mesmo exemplo que eu usei anteriormente. Eu sou uma professora, eu peguei 24 aulas, das quais 6 são unidades curriculares. Se eu peguei 6 aulas de unidades curriculares, eu recebo 3 tempos de ATPI. Então, eu vou ser remunerada por 29 tempos de aula, em sala de aula, né? Mas essas aulas são divididas entre 26 aulas de fato, com alunos, e 3 tempos de ATPIs. Então, vou ser remunerada por 29 aulas. Então, para aqueles que não têm jornada, quanto mais aulas vocês pegam de ATPI, mais tempo de... Aliás, quanto mais aulas vocês pegam de itinerário formativo, né, de unidades curriculares, mais tempo vocês têm de extra de planejamento. Isso vai refletir na remuneração, porque é um tempo de trabalho, o professor tem que ser remunerado por todo o seu tempo de trabalho. Foi longa essa explicação da TPI. Isso foi ótima. Mas eu só queria dizer tudo isso para dizer que na tela inicial que aparecer, depois que você selecionar qual professor você vai manifestar interesse, vai aparecer pela opção da TPI. Eu acho que faz sentido pegar a TPI, mas os professores se organizam, então quem não quiser está tudo bem também, só sinaliza ali. Estava liberado na sede para os professores fazerem essa opção. Então, é possível que você já tenha feito. Se você já fez, isso não vai aparecer para você, tá bom? Que já está feito. Vamos lá. Gente, vocês não têm noção de como meu celular é movimentado. Depois dessa tela inicial, vocês fazem a conferência dos dados. É super importante que os dados estejam certinhos, então façam com atenção esse momento da conferência dos dados do professor, tá bom? Principalmente a parte do contato, porque a gente tem muito contato o tempo todo com vocês, pelo WhatsApp, pelo WhatsApp não, desculpa, pelo WhatsApp não.
às vezes por SMS, muito por e-mail. Então, é uma oportunidade da escola ter esse canal para encontrar vocês, para, no meio da atribuição, inclusive, se precisar tirar alguma dúvida, pode tirar. Então, mantenham esses dados atualizados. Em seguida, vai aparecer as opções para você selecionar e manifestar o interesse. Aqui a gente tem a diretoria de ensino, que ela vem preenchida, porque você já fez essa opção lá na inscrição do banco de talentos, ou você já é um professor da nossa rede, você já tem. A escola, se for a nível de unidade escolar, a escola já vem preenchida, senão depois você pode selecionar outra escola. E aí aqui tem uma novidade, que vem o semestre. Por que vem o semestre? E aí tem as opções anual, primeiro semestre ou segundo semestre. Como o Gustavo falou, as unidades curriculares, a gente tem no primeiro semestre e no segundo semestre, e são unidades curriculares diferentes. Vocês devem, atenção, todos os professores que estão assistindo, manifestar nos 2 semestres, tá bom? Não interessa que é janeiro e janeiro é no primeiro semestre, não tem nada a ver. A gente está no processo anual de atribuição de aulas, então você manifesta interesse em tudo, porque você vai ser atribuído em tudo. É do nosso interesse e do seu interesse que você saia da atribuição inicial com a sua vida resolvida para o ano inteiro. Ninguém quer surpresa no segundo semestre. Mas a escola só vai conseguir atribuir no segundo semestre se você manifestar interesse no segundo semestre. Então, tem que manifestar interesse nos 2 semestres agora, tá bom? E aí, anual são todas as demais disciplinas que não são as unidades curriculares, porque elas continuam sendo anuais. Tranquilo? É diferente, pessoal da rede, que sabe que a gente já tem outra atribuição que é semestral, que é do EJA. Do EJA é semestral, a atribuição. Tá? Aqui a atribuição é anual, então você já sai com tudo. Tem que fazer dos 2, beleza? Vai aparecer um recadinho, mais de uma vez para vocês, lembrando em manifestar nos 2 semestres. Isso é super importante, tá bom? Essa é uma mensagem de alerta, ela vai aparecer, e aí vocês já estão cientes, porque eu estou falando para vocês, então não vai aparecer mais vezes, porque vocês já vão manifestar nos 2 semestres. Em seguida, vai aparecer para vocês as opções de acordo com as opções que vocês selecionaram anteriormente. Aqui, as opções de disciplina mesmo, vocês vão marcando as opções desejadas. Aqui é só um zoom para vocês verem. Então, por exemplo, está aparecendo ali 3 aulas de itinerários formativos, está mostrando que é primeiro semestre, então se atentem a isso, é nessa coluninha aí, a terceira coluna, que você vai poder ver se é o primeiro ou o segundo semestre e manifestar nos 2. Traz também o turno e o tipo de ensino, além da escola, claro, que você selecionou antes. Mais uma vez, essa é a continuação, porque a tela é longa. Eu não consigo ver daqui do que está escrito, mas, enfim. Só lembrando que você tem todas as informações da aula, você vai selecionar e manifestar o interesse. Uma coisa bastante legal é, como eu falei, vocês devem manifestar em um monte de aula, tá? Não fiquem com vergonha de sair manifestando em tudo. É uma oportunidade de dar aula na nossa rede, de ampliar a carga horária de vocês. E aí, como a gente também não quer que você saia manifestando em tudo e a gente não saiba qual é a sua preferência, já na manifestação de interesse, você pode indicar a sua ordem de preferência, tá bom? Então, tem umas flechinhas que você pode levar para cima, o que é da sua maior preferência, e para baixo, o do que é da sua menor preferência. Um ponto importante que eu destaco. Se você manifestou interesse, a gente entende que você tem interesse. Então, ainda que seja a sua última manifestação, né, que você deixou como menos prioritária, você tem interesse, você sinalizou isso para a gente. Então, você pode ser atribuído, tá bom? A gente teve algumas pessoas que entraram em contato com a gente e falaram, mas, poxa, essa era a minha segunda opção, não a minha primeira opção. Você nos informou essa opção, então a gente entendeu que estava tudo bem. E lembrando que na atribuição acontece pela ordem de classificação. Então, por que pode chegar na sua vez e não ter a aula que você manifestou em primeiro lugar como a sua de mais interesse? Porque alguém melhor classificado do que você antes teve aquela aula. E aí, por isso que a gente tem as demais opções. Tá bom? Tem as flechinhas de subir e descer. E aí, tudo que vocês fazem na sede tem um botão de salvar, porque tem que salvar para seguir em frente. Uma coisa super importante, não deixem de clicar esse botão. Não adianta entrar, fazer tudo e não salvar. Não vai salvar a sua manifestação de interesse, tá? Tem que salvar. E aí, acabou. Você pode editar a sua manifestação de interesse. Puxa, eu fiz lá no sábado bem cedinho, mas aí eu fui caminhar no meu bairro e eu me dei de cara com a escola estadual Maria José e eu achei uma escola super legal, que tem um muro muito lindo e eu quero fazer parte dessa escola, mas eu não manifestei interesse. Dá para você editar a sua manifestação de interesse
até terça-feira, ao meio-dia, dia 18, tá bom? Então, você entra lá e pode editar. É naquele mesmo menu que eu falei, atribuição inicial na sede, na Secretaria Escolar Digital. Aí você edita. Eu quero editar minha manifestação de interesse, mas é quarta-feira. Posso? Não, não pode. Você só pode fazer isso entre amanhã às 8 da manhã, sábado, dia 15, e terça-feira, ao meio-dia, dia 18. Aí você vai entrar lá nesse menu, editar a manifestação, e vai aparecer essa manifestação, tem um íconezinho que é um lápis, você clica lá e pode editar, tá bom? Então, todas essas informações que aparecem aqui, então a ordem de prioridade, as demais informações, você pode editar depois que você manifestar. E lembrando que você deve manifestar em mais disciplinas que a sua carga horária é pretendida, porque pode ser que, na hora que chega a sua vez de atribuição, aquela sua primeira opção já foi atribuída, e aí é importante que a gente saiba o que mais você tem interesse para a gente conseguir atribuir a sua carga horária desejada. Beleza? Eu tinha isso para falar, falei muito, estou sem ar, mas tentei falar devagar, e aí parece que eu estou mais sem ar ainda. Gustavo, tem perguntas aí? Tem bastante, mas em função do horário, acho que a minha sugestão é mandar agora, né, a gente fechar o chat, mandar duas coisas. A gente vai mandar duas coisas no chat que acho que vai responder uma boa parte do que vocês perguntaram aqui. Uma é o tutorial de manifestação de interesse, né, que a Cecília disponibilizou para a gente. Então, ó, já está fechado, tá bom? Então eles vão disponibilizar. E a outra coisa são o link dos mapas, tá bom? Como tem algumas dúvidas sobre manifestação, imagino que o próprio tutorial, lendo com calma, lendo a própria portaria de atribuição, vocês conseguem sanar, tá bom? Por conta do nosso horário avançado, a gente ainda tem uma parte importante aqui da nossa apresentação, acho que a gente pode avançar, tá bom? Então, Vivi, com você. Pessoal, agora a gente vai receber o professor Jaime. Professor Jaime é da escola, vamos ver se eu vou conseguir falar dessa vez, hein? Maria de Almeida Schledorn, é isso? Ah, legal. Oi, professor Jaime, tudo bem com você? Estou bem. Obrigado pelo convite. Maria de Almeida Schledorn, em Jundiaí, que fica alocada a escola. Nós que agradecemos. Professor, a gente chamou aqui para contar um pouquinho dessa tua experiência. E eu queria saber duas coisas logo de começo, assim, né, de início. Primeiro, qual que é a sua formação? Eu sou professor de biologia. Né, atualmente eu estou coordenador na escola professor José Feliciano, também em Jundiaí, e professor de biologia no Schledorn, também em Jundiaí. Então, faço os dois. Eu vejo os dois lados da moeda, né? Então, os dois lados da situação. Isso é ótimo. E aí, a segunda coisa, você pegou na atribuição itinerário formativo? Peguei o itinerário formativo. A novidade que eu acho que é para todo mundo, né? É para professor, é para gestão, é para aluno, são para os pais dos alunos. E é aquela coisa, né? É novo e há um turbilhão de sentimentos, sensações. Então, acho que há uma questão de insegurança, de ansiedade. Mas eu acho que o mais importante a gente se apegar na oportunidade. Né? Você falou, a Cecília falou, e lá no final de novembro eu lembro que houve uma formação, né? Todas as diretorias de ensino fizeram, lá em Jundiaí, a de Jundiaí fez também de uma forma bastante, né, certeira, organizada, e foi a formação dos coordenadores com relação aos itinerários formativos, e depois da TPC isso foi replicado para nós, professores. Naquele momento, a gente tinha disponível 2 mapas, que eu acho que era do meu papel no desenvolvimento sustentável e do Cultura em Movimento. Então, a gente trabalhou aquele material em ATPC, né? Nós, professores, pegamos, aquele material estava em PDF, viu a estrutura daquele material, como ele é construído, né? Ele vai falar qual disciplina, né? O professor de qual área vai dar cada um dos componentes curriculares, o tempo de duração no semestre, quantas aulas por semana, as atividades. E a hora que eu cheguei aqui hoje, eu vi o material impresso, né, todo o resto do material impresso. Vocês falaram que vai estar disponível digitalmente. E isso eu acho que é a oportunidade que vai trazer a segurança para os professores de que o material está pronto. Né, e que é um guia que vai fazer com que o professor... Ninguém vai chegar no escuro esse ano, na hora de dar aula dos itinerários. Então, assim, eu vou entrar na sala, eu vou pegar o meu papel no desenvolvimento sustentável nesse primeiro semestre, zoonoses tropicais, né, porque eu sou professor de biologia. E estou seguro com relação ao material que eu tenho ali. Ele dá um guia, né, um norte daquilo que eu vou poder trabalhar com os meus alunos.
E, claro, dentro da realidade da minha sala de aula, dentro da realidade da minha escola, eu poder adaptar, adequar, ou até mesmo trazer material extra para que os alunos entendam, né, se sintam confortáveis, porque também aí tem uma outra oportunidade. A gente vai trabalhar com os alunos que escolheram estar ali junto com a gente naquele momento, né? Então, acho que ter isso em mente vai ajudar bastante a gente na hora de desenvolver esse trabalho. E outra coisa também é que eu, né, ali enquanto professor de biologia em zoonoses tropicais, vai ser importante que eu converse com o professor de física, de química, de matemática, para que a gente faça de forma coesa todo esse trabalho, né? Que eu acho que essa linguagem única que a gente tiver também vai enriquecer esse caminho, esse percurso que o aluno escolheu, né, cursar lá daí até o final do terceiro ano, desculpa. E a outra oportunidade também que eu vejo é que nada está chegando de forma também atropelada. Então, a gente vai ter uma unidade curricular, uma única, para trabalhar nesse primeiro semestre de 2022. Né? Uma outra no segundo semestre de 2022. E daí, ano que vem, no terceiro ano, já adaptados, já organizados, a gente entra daí com duas unidades curriculares, no primeiro e depois no segundo bimestre. Então, acho que tudo vem de forma ordeira, organizada, né, pronta, para que a gente faça o melhor trabalho possível. Realmente, professor. E a sua expectativa é justamente essa, do estudante mais motivado, porque ele escolheu, né, tem a ver com o projeto de vida dele, e isso te motiva? Ah, com certeza. Eu acho que agora, assim, tendo essa perspectiva, né, de que o aluno está ali, porque ele escolheu estar ali, né, e que provavelmente ele chegue com esse interesse, né, porque para a gente, talvez, né, a novidade traga insegurança, mas para eles a novidade traga, né, a ansiedade no sentido assim, quero ver o que vai acontecer, né, quero ver qual é dessa disciplina. E então acho que a gente vai ter aluno mais motivado, mais interessado e eu acho que mais apto ali para a gente desenvolver até aqueles eixos, né, estruturantes ali da questão criativa, do empreendedorismo, da questão da investigação científica. Então não acho, né, eu acho que eu tenho certeza de que vai ser um grande trabalho. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, a confiança da DE de Jundiaí e ao meu diretor Ivan, que está aqui, e mais cedo também falou para todo mundo. Obrigada, professor. Obrigada, professor Ivan, por autorizar. E obrigada a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube e pelo Centro de Mídias. Assim como essa não foi a primeira live que a gente fez, haverão outras, retomaremos o tema. Mas é muito importante que vocês tenham segurança e confiança de que haverá estrutura, né? Vocês não estão sozinhos nessa jornada. Não é um material feito de forma irresponsável, ou qualquer mudança feita a atropelo. A gente fez consulta pública, inclusive com muitos de vocês que estão assistindo essa live. Nós estudamos, né, um longo processo para chegar até aqui, até as matrizes. E, assim, convido a todos que realmente entrem no site, olhem os materiais, vejam as matrizes. Eu estava acompanhando aqui, tem bastante gente com dúvida em relação à habilitação, qual componente pode pegar. Dá uma olhadinha na matriz, vocês vão perceber que há muito mais oportunidade, né, com mais variedade de componentes para atribuir essas aulas do que havia antes. E até a próxima. Boa tarde, pessoal.